Neste vídeo vamos estudar novamente o produto escalar e também o produto vetorial e fazer algumas comparações, algumas análises. Vamos começar retomando que o produto escalar de um vetor A por um vetor B, o produto ponto, pode ser obtido por meio ou equivalente à norma de A multiplicada pela norma de B multiplicado pelo cosseno de θ, sendo θ o ângulo formado entre os vetores A e B. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver os vetores A e B, vamos supor aqui, o vetor A está aqui, o vetor B está aqui, o ângulo formado entre eles estaria aqui. Com isso, também nós podemos descobrir ou resolver para o cosseno de θ, descobrir o ângulo θ, simplesmente isolando o cosseno de θ, escrevendo cosseno de θ seria igual a o produto escalar de A por B, dividido pelo comprimento de um multiplicado pelo comprimento do outro. E, na sua calculadora, você tem a operação inversa do cosseno, que é o arco cosseno, cosseno menos 1 aparece na calculadora, e você consegue obter o ângulo formado entre os dois vetores. Ou seja, o θ seria o arco cosseno de toda essa expressão acima. E isso pode ser calculado para quantas dimensões, quantas componentes tiver cada vetor. Se tiver 100 componentes, mesmo que seja muito difícil de visualizar, não é necessário você conseguir visualizar para determinar o ângulo entre eles, porque você consegue calcular o produto escalar entre eles e o produto entre os seus comprimentos. Existe uma expressão que é relativamente semelhante, que envolve o produto vetorial de dois vetores, a norma do vetor obtido pelo produto vetorial dos vetores A e B é igual à norma do A multiplicada pela norma do B multiplicado pelo seno do ângulo θ formado entre eles. Nós vamos trabalhar com essas duas ideias e fazer algumas comparações, lembrando que aqui o produto vetorial só é definido em R3, então também nós vamos trabalhar com o produto escalar para vetores em R3, de maneira a poder trabalhar com isso. Vai ser feito de maneira um pouco intuitiva, mas você vai poder ter umas análises interessantes. Existe um vídeo bem semelhante na playlist de física, que você também pode assistir e pode ajudar bastante você. Eu vou desenhar novamente aqui dois vetores A e B, e vamos estudar aqui o que é o módulo de A vezes o cosseno de θ. Vamos lembrar que o cosseno de um ângulo aparece facilmente, ou é facilmente visível em um triângulo retângulo, e é isso que eu vou preparar aqui. Bem, o cosseno de θ que aparece aqui no produto escalar de vetores, aparece aqui nesse triângulo retângulo bem facilmente visível. Veja só, o comprimento do vetor A é a norma, é o módulo dele, do vetor A. O comprimento desse lado do triângulo, que é a hipotenusa, é um módulo, a norma do vetor A. E este segmento que eu estou marcando em azul é o cateto adjacente ao ângulo θ no triângulo retângulo que você vê desenhado aqui. Bem, você se lembra lá da trigonometria que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente a θ dividido pela hipotenusa. Neste caso aqui, o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente a θ dividido pelo comprimento do vetor A. Eu posso, então, simplesmente multiplicar os dois lados pelo comprimento de A. Eu teria, então, o comprimento de A vezes o cosseno de θ igual ao cateto adjacente ao ângulo θ. Quero dizer que este segmento, o comprimento deste segmento, é o comprimento do vetor A multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, este segmento que você vê em azul. Vamos voltar agora ao produto escalar dos vetores A e B. O produto escalar dos vetores A e B
é dado pela norma de A multiplicada pela norma de B multiplicada pelo cosseno de θ. Então, o produto escalar de A por B é igual, voltando um pouquinho, a norma de A multiplicada pelo cosseno de θ é o que nós temos aqui. Abaixo é o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, aqui, sem muito rigor, eu posso dizer que seria, então, igual ao módulo do vetor B multiplicado pelo cateto adjacente a θ nesse triângulo, que seria esta parte que eu fiz em azul claro aqui. O que isso significa? Significa que o produto escalar de A por B pode ser entendido como o módulo de B multiplicado pela, entre aspas, a parte do vetor A, que tem a mesma direção do vetor B. A parte do vetor A, o vetor A está aqui, projetado sobre o vetor B, que é a parte que nós vemos em azul claro aqui abaixo. Isso que eu chamei aqui de cateto adjacente ao ângulo θ é exatamente a sombra que o vetor A faz sobre o vetor B. Se eu jogasse luz perpendicularmente de cima para baixo, a sombra seria a sombra do A sobre o B, que é a projeção de A na direção B, seria dado, então, por essa parte que eu pintei em azul claro aqui. Uma outra consequência que nós podemos examinar aqui é a seguinte. Se você tiver um ângulo bem pequeno entre os dois vetores, então, por exemplo, se eu tivesse aqui o vetor B e o vetor A formando com ele um ângulo, entre aspas, pequeno, por exemplo, algo assim, isso aqui seria o vetor A, a projeção do vetor A sobre o vetor B, se eu ligar o extremo do vetor A perpendicularmente aqui no vetor B, a sua projeção seria maior aqui. E isso significa que nós teríamos um produto escalar maior, um maior produto escalar entre A e B, quando o ângulo formado aqui é menor. A projeção do A no B tem uma participação maior neste vetor. Se nós diminuíssemos mais ainda este ângulo chegando a zero, ou seja, se os dois vetores tivessem a mesma direção, o produto escalar seria nada mais, nada menos que a multiplicação dos comprimentos dos dois vetores. Por outro lado, e se nós tivéssemos vetores perpendiculares? Por exemplo, neste desenho aqui, eu teria, vamos analisar primeiro essa situação, o vetor B estaria aqui e o vetor A estaria quase, entre aspas, quase perpendicular, ou seja, formando um ângulo próximo de 90 graus. A projeção do vetor A sobre o vetor B seria algo, a projeção estaria aqui, seria bem pequena. De maneira que quando eles fossem, pelo que você observa, quando o A formasse 90 graus com o B, a projeção de A sobre o B seria zero. E, de fato, o produto escalar entre dois vetores perpendiculares, nós já sabemos que é zero. Então, o fato de que o produto escalar de um vetor por outro seja o produto das suas normas multiplicadas ou multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre eles, significa ou pode ser interpretado como o produto das partes dos vetores que têm a mesma direção. Quando eu digo aqui partes, entre aspas, relacionado à ideia de comprimento. Então, é isso que o produto escalar de dois vetores quer dizer. Quanto eles estão, entre aspas, se movendo ou indo na mesma direção. Vamos olhar um pouco, então, agora para o produto vetorial e o ângulo formado entre os vetores. Como podemos interpretar isto? Primeiro, vamos lembrar que a norma de A produto vetorial por B é igual à norma de A vezes a norma de B vezes o seno do ângulo formado entre os vetores. Vamos tentar interpretar por meio de um desenho. Tenho aqui, por exemplo, um vetor que eu vou chamar de B, um outro vetor aqui chamando de A. O ângulo θ formado entre eles está aqui e o seno
de θ, o seno de θ lembra cateto oposto dividido pela hipotenusa, lembrando um pouquinho da trigonometria. Se eu fechar aqui o triângulo retângulo com extremo em A, veja, eu estou usando o extremo de A em A e depois indo em relação a B. Poderia fazer de outras formas isto. Vamos lembrar, então, da trigonometria. O seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto ao ângulo θ, dividido pela medida da hipotenusa. De novo, nesse triângulo retângulo, a hipotenusa está aqui na direção do vetor A. O comprimento da hipotenusa é justamente a norma do vetor A. De maneira que, ao escrever aqui o seno de θ novamente, eu tenho seno de θ igual ao cateto oposto ao ângulo θ, dividido pela norma de A. Se eu multiplicar os dois lados pela norma de A, eu tenho assim, a norma de A vezes o seno θ é igual ao cateto oposto ao ângulo θ. Trazendo para cá, este aqui, em azul, é justamente o cateto oposto ao ângulo θ. E a medida dele é a norma de A vezes o seno θ. Trazendo esta ideia aqui para esta relação, a norma de A multiplicada, então, pelo seno de θ é igual, a norma de A multiplicada pelo seno de θ é o cateto oposto ao ângulo θ. Então, eu posso reescrever isso aqui como a norma de B multiplicado pelo cateto oposto ao ângulo θ nesse triângulo que eu desenhei aqui embaixo. Fazendo um raciocínio análogo com o que fizemos agora há pouco em relação ao produto escalar, aqui nós temos que a norma do produto vetorial de A por B é igual à norma de B, que é um dos vetores, multiplicado pelo cateto oposto ao ângulo θ, que nada mais é que, entre aspas, a parte do outro vetor, que é o A aqui, que é perpendicular ao B. A norma do produto vetorial de A por B é igual ao tamanho do B, a norma, o comprimento do B, multiplicado pela parte do A, entre aspas, falando, que é perpendicular ao B. Mais uma vez, comparando com o produto escalar. No produto escalar, A escalar com B, era obtido multiplicando o comprimento do vetor B pela parte do A que estava na mesma direção que o B. Ou seja, com as duas componentes, entre aspas, se movimentando junto. Agora, aqui no produto vetorial, não. Nós estamos multiplicando o comprimento do vetor B pela parte do A, que é justamente perpendicular a ele. Você pode analisar isso, por exemplo, numa situação em que os dois vetores são perpendiculares. Se os dois vetores forem perpendiculares, 90 graus entre eles, A e B, o módulo do A, produto vetorial com B, é igual à norma de A pela norma de B pelo seno de 90 graus. Ora, você sabe que o seno de 90 graus é 1. Então, aqui, e o seno de 90 graus é 1, é o maior valor possível para o seno. O seno vale no máximo, o seno de um ângulo vale no máximo 1. E aqui nós temos, então, o maior valor possível para o produto escalar, para o produto vetorial de dois vetores, imaginando que nós possamos variar o ângulo. O maior valor do produto vetorial de dois vetores, então, é quando o ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus. Isso mostra que, de acordo com o que nós estudamos antes, que o produto vetorial está relacionado à ideia de o quanto a parte de um movimenta-se, entre aspas, perpendicularmente ao outro. Isso aparece no valor máximo quando o ângulo entre eles é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Quando que isso acontece no produto escalar? Ou seja, quando o produto escalar é máximo? Quando o ângulo é zero, quando os vetores são lineares, quando os dois têm a mesma direção, porque o cosseno de 0 é 1, que é o maior valor possível para o cosseno. Ou seja, o produto escalar é maximizado quando o ângulo entre os dois vetores é zero, porque o cosseno do ângulo formado entre eles é 1. Então, esta parte aqui
não precisa aparecer, e o maior valor possível por cosseno é 1, e isso acontece quando? Quando os dois vetores são lineares, ou seja, quando os dois vetores têm a mesma direção. Aqui, por exemplo, seria o A e aqui o B. Analisando de maneira semelhante, se eu tiver dois vetores colineares, aqui A e B, o ângulo entre eles, naturalmente, é zero. Se o ângulo entre eles é zero, a norma de A produto vetorial com B vai multiplicar o seno de zero, que é zero. Então, isso dá zero, ou seja, não existe perpendicularidade entre eles, porque o ângulo é zero. Não existe nada perpendicular entre o A e o B nesse caso. Nesse mesmo momento, o produto escalar é máximo, que é obtido pelo comprimento de A multiplicado pelo comprimento de B. De maneira análoga, quando temos um ângulo de 90 graus, o produto escalar entre A e B é o mínimo, que é zero, porque o cosseno de 90 graus é zero. Assim, nós podemos estudar estas ideias mantendo em vista o que temos em termos intuitivos, porque muitas vezes nós ficamos nos aprofundando em fórmulas, em definições e em rigores, e a parte intuitiva vai ficando de lado. Vamos olhar uma outra situação que vale muito a pena. Esta situação envolve o produto vetorial. Vamos supor aqui dois vetores A e B. E vamos trabalhar com a área do paralelogramo que podemos formar aqui completando da seguinte forma. Vamos transportar o vetor A paralelamente para o extremo do vetor B. Conseguiríamos algo, talvez, assim. E a mesma coisa do B. Vamos transportar paralelamente ao B até o extremo aqui do A, formando assim, então, um paralelogramo. Como nós podemos obter, então, a área desse paralelogramo aqui? Para isso, nós precisamos saber a altura do paralelogramo, que tem que ser perpendicular a um dos lados, ou melhor dizendo, perpendicular a dois lados paralelos. Aqui vamos chamar de h, a altura. E nós já sabemos que a área do paralelogramo é o comprimento da base, que nesse caso é o comprimento do vetor B, do modo que eu montei, multiplicado pela altura. Mas o que é a altura neste caso? Primeiro, vamos marcar aqui um ângulo formado entre os vetores chamado θ, que nós estamos estudando até agora. Se você voltar um pouquinho atrás, quando nós estudamos aqui esta ideia, você vai ver que a altura é o cateto oposto ao ângulo θ. Então, a altura aqui, nesta situação, o h, vai ser nada mais, nada menos que a norma de A multiplicada pelo seno do ângulo θ. É o que nós temos aqui, que foi estudado aqui. Vamos, então, reescrever a área do paralelogramo. Nós teríamos a norma de B multiplicado por, no lugar da altura, eu vou escrever, então, a norma de A multiplicada pelo seno do ângulo θ. Finalmente, então, a área deste paralelogramo, ora, norma de A vezes norma de B vezes seno θ, voltando lá atrás um pouquinho, nós sabemos que isso não é nada mais, nada menos que a norma do produto vetorial entre os dois vetores, ou seja, a norma de A produto vetorial por B. Temos aqui uma outra ideia de uso do produto vetorial entre dois vetores. Ele é a área do paralelogramo que nós podemos compor projetando ou transladando um vetor ao extremo do outro, sempre paralelamente. O paralelogramo formado ali tem área que é obtida pela norma do produto vetorial entre os dois vetores que deram origem a ele.
Espero que com esse vídeo tenha sido possível você ter uma ideia um pouco mais intuitiva de aplicação de sentido e de comparação entre o produto escalar e o produto vetorial entre dois vetores. Até o próximo vídeo!